Ver o cinema de vanguarda aos olhos do mestre Richard Penha é um privilégio. Ele é um admirador do cinema brasileiro e já visitou o Brasil diversas vezes. É tamanha admiração que ele já se tornou praticamente um fluente na língua portuguesa. Então eu resolvi estudar português porque primeiro eu podia conhecer mais do cinema novo e aquele interesse se virou uma paixão. Eu vim ao Brasil várias vezes e daí. E claro que não poderia faltar a presença do coordenador do curso de cinema, Guto Neto, e da professora Joyce Scavone na mediação da palestra. Dizer que é um privilégio para nós termos você aqui, ainda mais falando em português. Muito obrigada. Então, ele sempre busca relações com produções que fazem um contraponto a Hollywood. E para a faixa, para o curso de audiovisual recém-criado, eu acho que é sempre fértil, acho que a palavra é essa, ter contato com algumas realizações, né, alguns tipos, exemplos de realizações de audiovisual. Né? E o cinema de vanguarda é uma dessas experiências, né? Bom, o cinema da vanguarda são filmes que, de uma maneira muito consciente, experimentam, desafiam, subvertem as regras e formas do cinema clássico. Para explicar o movimento de vanguarda, Richard falou sobre a indústria comercial cinematográfica dos Estados Unidos. A famosa Hollywood estava começando a assumir uma posição dominante em relação ao cinema mundial. Grande volume de filmes produzidos em Hollywood, bem como sua extraordinária prominência e poder, pode ter obscurecido a existência de movimentos de filmes alternativos nos Estados Unidos, tanto nos Estados Unidos como no exterior. Quando ouvimos falar dos filmes hollywoodianos, já os imaginamos no mesmo estilo. E é esse ponto que Richard enfatiza. Além do domínio industrial, também veio uma dominação estética dos filmes de Hollywood. A impressão de que existia apenas só um tipo de cinema nos Estados Unidos é algo que já encontrei em várias de minhas viagens. Talvez sido uma das inspirações para dar esta palestra. Eles se tornaram um padrão de filme que todos esperam encontrar nas telas dos cinemas, e não mais um modelo de como produzi-los. Segundo Richard, o cinema independente foi a forma que os cineastas da época encontraram de fazer uma oposição estética à prática de Hollywood. Cinema independente americano, American Independent Cinema, eu acredito que há menos cinema independente do que no passado. Agora, o chamado filme independente, muitas vezes, só significa filmes de baixo orçamento, pelos padrões dos Estados Unidos. Seus orçamentos seriam fortunas em outros países. Eles foram ousados, excêntricos e usaram muitos enquadramentos fora dos padrões estéticos da época. Richard trouxe alguns exemplos para mostrar isso. E para finalizar, Richard deixou um conselho valioso para o estudante de cinema da faixa. Fazer o filme que você quer fazer. Isso para mim sempre é a coisa mais importante. Você tem que expressar. Depois, se você pode se expressar dentro do cinema clássico, faz-lo. Se não, você pode já procurar outra maneira de se expressar, talvez na área do cinema experimental, vanguarda, cinema documentário, sei lá. Mas a primeira coisa para todos os jovens que querem fazer cinema é a coisa mais importante, que eles fazem filmes que realmente dão a visão deles, o ponto de vista deles.